Fala, fala família, primeiramente, aquele beijão do bode, trazendo mais uma vez dogmas e liturgias sobre o culto de Quimbanda. Para você que deseja conhecer o culto, você que ainda tem suas dúvidas e que deseja um conhecimento a mais sobre esse culto que ainda é muito restrito, e por mais que nós temos meios de pesquisa eficiente, o culto de Quimbanda, por ser um culto restrito, um culto extremamente sigiloso, ainda deixa muitas dúvidas, muita coisa a ser esclarecida. Família, lá no primeiro vídeo que eu fiz, Quimbanda bem explicada, eu vou deixar aqui ou em algum lugar aqui nesse vídeo para você dar uma olhada. Se você chegou nesse vídeo aqui do nada, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, onde eu explicava sobre Quimbanda de Banto, onde o mestre Tata e o mestre Niganga, através da adoração do Nikice concedia a ele a capacidade de trabalhar na linhagem de ancestralidade, e assim nasceram a linha de guardiões de Quimbanda lá em Banto. Aqui no Brasil, esse culto de Quimbanda, como nós conhecemos como culto a Exu e Pombogira, também criou as suas ramificações, as suas egrégoras, E sendo assim, foi criado Quimbanda Cambala, Quimbanda Maleme, Quimbanda Xambá, Quimbanda Draconiana, Quimbanda Luciferiana e Quimbanda Maioral, que é a Quimbanda que nós praticamos aqui no templo. O que acontece, família? Muita gente hoje, muito sacerdote, por não ter uma boa elucidações sobre o seu culto, acaba deixando muita dúvida, muita lacuna a ser preenchida. Vamos lá. Quando nós falamos sobre sistemas mágicos, ou práticas magistas, a gente tem que entender que prática magista não faz parte de uma religião. Exemplo, aqui no Templo Casa de Belzebu nós trabalhamos com a Goetia Luciferiana e com a alta magia. A Goetia, ela não é uma religião, ela é um sistema mágico. Ou seja, eu adentrei esse sistema mágico, a minha Quimbanda, o culto de Quimbanda Maioral. E o que acontece, família? Hoje, quando nós falamos de Quimbanda, automaticamente as pessoas criam muita confusão com a coligação entre algumas vertentes de Quimbanda e a demonologia, ou paganismo. Exemplo, muita gente quando chega na Quimbanda, ainda por ter vindo de terreiro de Candomblé, terreiro de Umbanda, porque hoje é meio que impossível, quem chega na Quimbanda geralmente já passou pelo terreiro de Umbanda, geralmente já passou pelo terreiro de Candomblé, então ela vem com uma visão sobre Exu que a gente tem que desfazer aquela visão e mostrar para ela quem é Exu dentro do culto de Quimbanda. Então o que acontece, família? Quando a pessoa chega aqui, ela já chega com uma visão que Exu trabalha para Orixá e que Orixá estaria sobre o mandato de Exu, coisa que já não existe no culto de Quimbanda. No culto de Quimbanda ancestral não existia Orixá, e no culto de Quimbanda ramificação, que é as ramificações a qual eu citei, Draconiana, Xambala, Luciferiana, também não coexiste o poder de Orixá. Sendo assim, na Quimbanda Luciferiana se acredita que o Lúcifer, como detentor de toda a luz, de toda a sabedoria do universo, ele seja o maior. Assim como na Quimbanda Draconiana, ela tem um certo ligamento com a ciência dos dragões, porque ela faz uma conjectura entre aquela passagem cristã que diz assim: e caía o grande dragão dos céus. Então na Quimbanda Draconiana se acredita que esse dragão seria Lúcifer, que após tomar essa figura de um grande dragão, se personificou nesse dragão, e ele que tem todo o poder, isso dentro da Quimbanda Draconiana. Na Quimbanda Maioral se acredita em outros deuses do paganismo. E o que acontece, família? Hoje eu vejo muitos sacerdotes de Quimbanda falando assim: olha, você tem que entender que na Quimbanda também existe uma santa trindade. Tá cagando nas ideias. Porque assim, família, muita gente querendo adentrar coisa da Quimbanda que nunca existiu. Como eu já expliquei, Quimbanda ancestral vem de Banto. Só que tem suas ramificações, Só que tem gente que coloca ramificação que nunca existiu. Exemplo, uma Quimbanda que saiu nova aí, Quimbanda Nagô. Só que se você for estudar a nação Nagô, você vai ver que a nação Nagô ela vem de Efá. Se é de Efá, ela vem da tribo Iorubá.
se vem de Urubá, a adoração daquele panteão era a orixá e não aos guardiões de bando. Então as pessoas começaram a adentrar coisas que não coexistem uma na outra. Hoje a gente tem que entender que a quimbanda, ela criou duas potências. A gente tem a quimbanda unificação, que é aquela que vem daquela quimbanda ancestral, e as quimbandas, né, que são consideradas quimbandas independentes, que são aquelas quimbandas que dizem cultuar Exu Pombogira como sendo o mestre da casa, mas geralmente sempre adentram coisas de outros dogmas, de outras liturgias. Exemplo, é a Quimbanda do Sul, ela fala que é quimbanda, mas cultua o orixá. Nós vemos aí gente, né, falando que existe a Quimbanda Nagô, ou seja, quimbanda que provém de um panteão iorubá, coisa que não existe, tá? Então vamos entender isso. A quimbanda, assim como o candomblé, né, tem suas agrégoras. O candomblé ele tem Queto, Angola, Jeje, Nagô, Efon, né? A quimbanda, por ser um culto banto que adentrou a nossa linha de ancestralidade e criou as suas ramificações, também tem suas egrégoras, né? Draconiana, Luciferiana, Cambalística, Maleme, Xambala e Maioral. E entre essas quimbandas, a gente tem que entender que pessoas também adentraram muita coisa. Então muitos de vocês chegam até mim com dúvidas que foram impostas por sacerdotes. Por quê? Você tem que entender que a quimbanda independente, ela adentra muito do conhecimento do sacerdote. Então são conhecimentos que aquele sacerdote quis adentrar aquela egrégora de quimbanda. E por ele não ter essa capacidade de falar, olha, esse conhecimento era meu, só que eu juntei com o culto a qual eu já conhecia de quimbanda. Aí vocês acabam chegando aqui com muitas dúvidas. É por isso que acontece, eu falo uma coisa, né? Aí o outro bruxo fala outra coisa de quimbanda, o outro fala outra coisa. E sabe o que nós temos que levar? Você tem que pegar aquilo que foi gratificante que aquele disse, aquilo que é gratificante que eu digo e aquilo que é gratificante que o outro diz. Junta tudo isso, vê o que melhor se assimila a você, o que melhor combina com você e se apega a esse culto. Vamos entender que você não é obrigado a pensar da mesma forma que eu, assim como eu não sou obrigado a pensar da mesma forma que você. E assim é formada uma sociedade, né? Pessoas que pensam de modos diferentes, mas que coexistem em um mesmo plano, em uma mesma sociedade. Então vamos entender isso. A quimbanda, assim como os outros cultos, ela tem suas agrégoras, elas têm suas vertentes e cada vertente tem seu próprio fundamento, tá bom? Se apegue àquilo que dê certo para você. Como eu sempre falo, chega um bandista aqui e fala assim, pô, mas lá no meu terreiro de Umbanda eu aprendi que eu não devo cultuar Exu dentro de casa. Não queira cultuar Exu, você que é um bandista, da forma que eu cultuo, porque eu sou quimbandeiro de quimbanda maioral, eu cultuo Exu numa essência diferente. Eu acredito na coligação entre Exu e a demonologia. Eu acredito na coligação entre Exu e o paganismo, coisa que na Umbanda já não existe, nem na Umbanda de Tata Tancredo, nem na Umbanda de Zélio. Então a gente tem que entender isso, tá bom, família? Família, eu vou pedir uma coisa, deixa seu feedback aí no vídeo, comenta, deixa as suas dúvidas pra gente estar podendo trazer mais vídeos, tá bom? Aquele beijão no bode, tamo junto, família.